O domínio sobre nós é o que vai educar a nossa vontade. Quando a gente fala sobre domínio, a gente fala sobre senhores. Você é senhor de si mesmo? Você tem domínio sobre as suas vontades? Como é que funcionam as coisas por aí? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós conversaremos sobre um assunto que eu gosto bastante, que é os estudos da vida intelectual, a organização que você precisa fazer, constância, intensidade, motivação, enfim, assuntos que eu gosto de conversar, mas que é melhor ainda quando a gente tem pessoas gabaritadas para falar sobre isso e não só nesse modernismo, nesse pós-modernismo cheio de ladainhas aí de coaches, mas gente que fundamentou as suas teorias, assim como o padre Sertilanges fundamentou. Depois eu trouxe para vocês naquele mesmo vídeo um professor psicólogo que diz tudo que o padre Sertilanges já afirmou há muito tempo, ele afirma por meio da ciência, ou seja, isso já é verdade. Sem ciência a gente já sabe o quanto aquelas dicas são benéficas para os nossos estudos. E este livro tem bastante a ver com o livro do padre Sertilanges, A Vida Intelectual. Eu particularmente amei este livro, que eu vou mostrar para vocês, mas antes de qualquer coisa eu ganhei este livro de uma seguidora querida, a Júlia Santos. Ela diz: Mari, este livro é um livro que tem contribuído muito com a minha jornada para uma vida mais intelectual e acredito que vai te agregar muito também. E claro, aguardo os seus comentários. Ganhei de aniversário, eu sempre deixo o bilhetinho nos livros, então aqui vão os meus comentários sobre este livro aqui, A Educação da Vontade, de Jules Payot, um pedagogo, acadêmico, filósofo, que tem muito aí para contribuir, francês, para contribuir com a gente a respeito de educar as nossas vontades. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai falar o livro 1, preliminares. Então ele vai colocar à mesa todas as cartas que ele quer conversar com a gente. Ele vai falar sobre o especialista, ele vai falar sobre o aperfeiçoamento profissional, ele vai falar sobre a preguiça, ele vai falar o que é vontade para nós. Muitas vezes a gente não sabe o que é vontade. Alguns filósofos, como Schopenhauer, por exemplo, ele fala que nós precisamos aniquilar as nossas vontades, porque as nossas vontades nos levarão água abaixo. Mas aqui ele trata a vontade como algo que é seu. Então você emprega força, você emprega sua palavra, aquilo, você emprega esforço e aí você vai chegar na sua vontade. Então ele vai nos definir o que é a vontade aqui para ele neste livro preliminar. Ele vai falar sobre a negação das teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. E neste primeiro capítulo aqui, ele já vai colocar o pé na porta a respeito da constância. E ele diz na página 34: é certamente um dos mais belos resultados que a cultura do nosso domínio sobre nós mesmos pode obter. A repetição diária, corajosamente assumida de esforços, coisa particularmente penosa para os estudantes. Então, o cara que quer ter a vida intelectual, estudar todos os dias, ler todos os dias, nem assim, a gente costuma falar, a vida intelectual, você fala assim, nossa, eu vou ser o cara mais culto, eu vou passar 9 horas estudando, eu não vou nem fazer nada, só vou estudar e tal. Não, mas a vida intelectual é aquela que você, não, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso me aumentar o meu repertório, fazer leituras de qualidade, ter isso todos os dias. Isso é muito difícil, porque a gente acaba não priorizando, a gente acaba deixando para depois do serviço, no final do dia, você não vai querer sentar para ler, meu amigo. Você vai querer mexer no celular, assistir uma televisão, acompanhar uma fofoca, ficar rolando ali Reels e Shorts. É isso que você quer, você não quer estudar. Então, se você começar a priorizar ali na sua rotina, fazer algo que você consiga encaixar de fato, para que você se mantenha constante, você vai ter o seu resultado. E aqui ele fala sobre o nosso domínio sobre nós mesmos. O domínio sobre nós é o que vai educar a nossa vontade. Quando a gente fala sobre domínio, a gente fala sobre senhores. Você é senhor de si mesmo? Você tem domínio sobre as suas vontades? Como é que funcionam as coisas por aí? E aí a gente também começa a pensar que quando você está imerso em um assunto, imerso em estudo, você está procurando
um escopo de estudo, mas mesmo assim ampliado, tudo que você olhar, ver, pensar, conversar, você vai começar a colocar camadas de conhecimento neste seu estudo, mesmo que você não esteja estudando. Isso é muito legal. Na página 45, ele vai trazer a questão do amor ao fazer. Gente, isso aqui, quando você começa a fazer as coisas com amor, que você entende as suas vontades, aqui eu percebi muito que ele traz como vontade, eu enxergo muito como motivação. Só que a motivação é o que motiva a sua ação, né? Se repartindo as palavras. Mas a motivação é algo muito, tipo paixão, muito intensa e pouco duradoura. Aqui a vontade, ela é algo que dura, você quer aquilo, né? Algo que alimenta as suas ações, onde você vai conseguir empregar os seus esforços. E fazer com amor vai te ajudar a manter esses esforços diários. Aí na página 45 ele diz: realizar contrariado uma obra de longo fôlego, não amar o que se pretende fazer, é eliminar toda a possibilidade de sucesso. Ou seja, se você não ama, você está fadado ao fracasso. Para conseguir, é preciso amor pela tarefa. Mas, ainda uma vez, esse amor, esse desejo, se o estudante tem ou não tem. Se ele não tem, está condenado, sem remissão. Concordamos que existe esse dilema, já o dissemos. Sim, o desejo é necessário. Sem desejo de libertação, não há liberdade possível. Então, nós precisamos desejar, ter a vontade e fazer com amor. Porque se você não fizer com amor, você estará fadado ao fracasso. Já no livro 3, na página 109, os meios interiores, ele vai falar sobre o ambiente social e a educação do imaginário. Só vou fazer um parênteses aqui, porque a gente fala muito sobre imaginário, eu sempre falo sobre formação do imaginário. Às vezes a pessoa não sabe o que é o imaginário, a formação do imaginário, como assim imaginário? A formação do imaginário, ela se dá desde a hora que você nasce até a hora que você vai morrer. Então ali a gente já tem, dependendo da sua cultura, dependendo do seu ambiente, dependendo do que a sua mãe foi colocando na sua cabeça, você vai formando o seu imaginário. Ele traz um exemplo aqui, mas antes eu quero só exemplificar. Quando eu falo para você Agostinho, a pessoa Agostinho, o homem Agostinho, quem vem na sua cabeça? O Agostinho Carrara, da Grande Família, ou Santo Agostinho, que escreveu Confissões? Você já entende aí como é que o seu imaginário está, né? Consegue entender? Quando falo de poder, vem um homem grande, César. E é justamente esse exemplo que ele vai trazer aqui sobre poder e grandeza e a formação do imaginário infantil. Então, às vezes a gente acha que o nosso imaginário não é tão corrompido assim, mas tá difícil, a gente tem que reformar esse imaginário urgentemente. E aí, abaixo, ele vai falar toda essa questão. Querem a prova? Quando alguém pronuncia a palavra grandeza, na imensa maioria das vezes ela evoca em nós as ideias de poder, de aparato, em vez de nos fazer pensar na grandeza moral. Todos evocarão César, ninguém Epiteto. Se fala-se em felicidade, eis que surge um espírito de ideias de fortuna, de poder, de aplauso. O que é ser feliz, né? O que é felicidade no imaginário? Faça como eu já fiz. A experiência com uma quinzena das palavras mais características de tudo o que um pensador torna a vida digna de ser vivida. Diga que está investigando, do ponto de vista psicológico, imagens que acompanham as palavras. Para que ninguém duvide do alicerce moral desse espírito, você será edificado. Concluirá que a linguagem é o mais poderoso instrumento de sugestão e a ignorância tola e vulgar possui em prejuízo dos espíritos de valor. E aí a gente entra em outro ponto da linguagem, né? Que a gente já discutiu em outros vídeos sobre o que George Orwell traz em 1984, que é essa grande questão, né? A nova língua, a linguagem distorcida, o que é de fato o que está moldado no imaginário, mas o que é muito volátil, algo que muda com muita facilidade. Ainda no livro 3º, ele diz o seguinte, que eu achei muito interessante. Com efeito, o homem corajoso não é aquele que realiza corajosamente todos os atos da sua vida. É o aluno que,
Apesar da repugnância, obriga-se a levantar para procurar uma palavra no dicionário que acaba sua tarefa apesar do desejo de descansar, que termina a leitura da página tediosa. É nessas mil ações aparentemente insignificantes que se tempera a vontade. Todas as obras fazem crescer. Devemos, na falta de grandes esforços, realizar a toda os pequenos excelentemente e com amor. O que despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. Eu quero falar sobre essa questão da vontade, né? Você vai falar aqui na segunda-feira, você vai começar a academia. Ele fala que a pessoa sem vontade tá fadada ao fracasso. Só que a pessoa sem vontade é a pessoa sem palavra. A pessoa sem palavra é a pessoa que não é senhor de si. Então a vontade não é tão forte assim. Consegue entender? Então, se você é senhor de si e você tem a vontade de na segunda-feira retomar os seus treinos, voltar para a dieta, mudar de vida, sei lá, começar uma faculdade, você tá virando ano e você não faz, é porque você não tem palavra e sua vontade não é forte o suficiente. Se você tem vontade, ela é fortificada e você tem a palavra, sua palavra tem força, você vai colocar em prática. E aqui, sobre valorizar um tempo, o filho de Darwin, Charles Darwin, fala aqui: um traço do seu caráter era seu respeito pelo tempo. Jamais esquecia como ele é uma coisa preciosa. Economizava os minutos. Não perdia jamais os minutos que se apresentavam a ele, imaginando que não valia a pena pôr-se a trabalhar. Executava tudo rapidamente como uma espécie de ardor contínuo. Gente, isso aqui é muito interessante, porque às vezes é 3h30 da tarde, 3h45 da tarde. Aí você fala assim, não, vou começar às 16 horas, às 4 da tarde. E esses 15 minutos? Ah, não, eu vou ficar aqui mexendo no celular um pouco. Quando você vê, 1 hora se passou. E essa 1 hora? O que você fez com essa 1 hora? Você escolheu descansar, repousar desse jeito aqui, como ele traz anteriormente? Ou foi sem querer? Vocês, não vou começar a ler agora não, porque eu só tenho 10 minutos. Cara, 10 minutos você consegue ler umas 2 páginas. Assim, bem tranquilo. Não vou começar agora não, porque, nossa, já estamos no dia 30 de julho, sei lá. Mais 6 meses acabou o ano. Deixa pro ano que vem. Não, hoje já é quarta-feira, deixa pra segunda-feira. Então tem que aproveitar os minutos, os segundos, o tempo que você tiver, ele é muito precioso. E aqui ele dá outra dica sobre tarefas claras. Ter uma tarefa clara, descodificar a tarefa é tão importante para que você coloque em prática. Ter metas claras, ter tarefas claras vai te ajudar a conseguir colocar em prática. Amanhã eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que estudar um livro tal. Não tenho que estudar português e geografia. O que é de português e geografia? Português eu tenho que estudar interpretação de texto. Geografia, geopolítica, relação Rússia e Ucrânia. Entende? O que eu vou fazer? Eu vou ler um PDF, eu vou ler um livro, eu vou fazer questões? Sabe? Deixar a tarefa clara para que você saiba exatamente o que fazer. Isso vai fazer com que você coloque em prática e poupe tempo. E aí no final, para encerrarmos, ele vai dizer: a esses esforços reiterados domina-se constância, espírito e continuidade, e desde que haja perseverança no esforço, deve haver também perseverança na eclosão das forças. Sejamos sadios para fornecer à nossa vontade previsões de energia física, porque sem as quais todo esforço, seja ele qual for, resulta caduco e infecundo. Então, se você não tiver energia, de nada vai valer o seu esforço. E assim nós encerramos mais uma discussão de um livro maravilhoso, A Educação da Vontade, de Paiô. Eu espero que vocês tenham ficado aí com vontade de ler este livro, um livro que assim abriu a mente, ampliou meu repertório, de verdade, um livro muitíssimo interessante sobre os estudos e essa desconstrução do intelectual sedentário e entre outras coisas. Você pode adquirir esse livro pelo link aqui na descrição, o livro da Amazon, que assim você vai estar ajudando a financiar o canal para que a gente traga novos livros por aqui e converse
de muitos e muitos outros livros. E é isso, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo.